Entrei esperando uma tarde tranquila, mas em vez disso encontrei meu ex-namorado e minha própria mãe nos braços um do outro. A traição não parou por aí. Eles olharam nos meus olhos e mostraram um anel de noivado, que estavam escondendo há meses. Isso não é apenas um coração partido. É uma guerra. E eu estava prestes a vencê-la. Olá. Seja bem-vindo ao canal Histórias que Machucam. Curta e se inscreva nesse canal. Aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais. São histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Naquele dia eu acordei com aquela sensação que o corpo às vezes manda antes da mente entender o que está por vir. Um peso no peito sem explicação lógica. Como se o ar estivesse diferente, mais espesso, mais pesado do que deveria estar. Tentei ignorar. Fiz café, olhei o celular, respirei fundo tentando me convencer de que era apenas um daqueles dias em que a cabeça inventa sombras onde não existem. Mas a sensação não foi embora. Ficou ali, instalada, como um aviso que eu não soube ler a tempo. Meu nome é Raquel. Tenho 29 anos e naquele momento ainda acreditava que minha vida tinha uma estrutura sólida ao redor. Tinha terminado o relacionamento com o Thiago 3 meses antes, uma separação dolorosa, mas que eu achava que estava processando da forma certa. Chorava menos, dormia melhor, tinha voltado à academia. Pequenos sinais de que a vida estava se reorganizando. E tinha minha mãe, Sônia, que durante todo aquele período foi meu porto seguro. A pessoa que me ligava todos os dias, que ficava horas no telefone ouvindo meus desabafos, que repetia com convicção que eu merecia alguém muito melhor do que o Thiago. Naquele dia fui até a casa dela sem avisar. Não era nada planejado. Só queria tomar um café, conversar um pouco, sentir aquele cheiro familiar de casa que a gente carrega desde criança e que às vezes é o único remédio que funciona de verdade. A porta estava entreaberta, o que me pareceu estranho. Empurrei devagar, chamei o nome dela em voz baixa. E então o mundo desmoronou. Eles estavam no sofá da sala. O mesmo sofá onde eu cresci assistindo desenho animado aos sábados de manhã. O mesmo sofá onde minha mãe me abraçava quando eu tinha febre. Onde a família inteira se sentava nas noites de Natal. Meu ex-namorado e minha mãe. Juntos, entrelaçados. Rindo de algo baixinho até o exato momento em que me viram parada na porta. O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que paralisa por completo. Meu cérebro simplesmente recusou processar a imagem por alguns segundos, como se estivesse travado numa tentativa impossível de encontrar sentido naquilo. As partes estavam ali, mas o significado não chegava. Era como tentar ler uma frase num idioma que você nunca viu na vida. Thiago se levantou primeiro. Minha mãe ficou sentada. E o que me chocou mais do que qualquer outra coisa não foi a situação em si. Foi a expressão no rosto dela. Não havia culpa. Havia um tipo de alívio, como se ela estivesse cansada de esconder e finalmente pudesse parar de fingir. Raquel, ela disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela antes. Firme, quase fria. Senta, precisamos conversar. Eu não me sentei. Fiquei parada naquele batente de porta como se meus pés tivessem esquecido como funcionar. Thiago olhava para o chão. Minha mãe se levantou, foi até a mesinha de centro e pegou algo com uma naturalidade que me gelou. Quando ela abriu a mão na minha direção, vi o anel. Um diamante solitário, simples, mas claramente caro. O tipo de joia que alguém escolhe com cuidado, com tempo, com intenção, com planejamento. Nós estamos noivos, ela disse. Faz 2 semanas. 2 semanas. Enquanto eu passava meus fins de semana tentando reconstruir os cacos de um término que, agora eu começava a entender, tinha sido provocado, eles estavam escolhendo a aliança. Enquanto eu ligava para minha mãe chorando, ela já sabia de tudo e continuava me ouvindo com aquela voz de quem se importa, dando conselhos com aquela serenidade de quem está no controle de uma situação que a outra pessoa nem sabe que existe. O Thiago foi o primeiro a falar. Disse que o que aconteceu entre eles não foi planejado.
Que a aproximação começou durante uma das vezes em que minha mãe ligou para ele para dar um conselho sobre o nosso relacionamento enquanto eu estava viajando a trabalho. Ele disse isso sem piscar, sem desviar o olhar, como se fosse uma história bonita de se contar, como se eu não fosse a pessoa sendo apagada da narrativa em tempo real. Minha mãe completou dizendo que eles tentaram resistir, que ficaram meses sem se ver pessoalmente, que quando Tiago e eu terminamos eles perceberam que o que sentiam era real e que não tinham culpa de sentir. Ela usou a palavra destino. Destino, para nomear o romance que nasceu inteiramente nas costas da filha. E então eu perguntei quando tudo tinha realmente começado. Os dois se entreolharam com aquela hesitação de quem está calculando o quanto pode revelar sem se comprometer demais. Tiago disse que as conversas começaram há cerca de 6 meses. 6 meses. 2 meses antes do nosso término. Enquanto eu ainda dormia ao lado dele. Enquanto minha mãe ainda me ligava todos os dias dizendo que me amava. E a parte mais perturbadora de tudo foi a ausência completa de remorso. Não havia vergonha naquele sofá. Havia uma espécie de satisfação disfarçada de coragem. Como se me contar fosse um ato de honestidade, e não a continuação de uma crueldade que já durava meio ano. Eles não estavam se desculpando. Estavam apresentando um fato consumado e esperando que eu simplesmente aceitasse. O que nenhum dos dois percebeu, naquele momento, foi que a Raquel que entrou pela porta não era mais a mesma que ficaria parada chorando. Algo dentro de mim funcionou de uma forma que eu mesma não esperava. Frio, calculado, observador. Eu parei de tentar entender o que estava sentindo e comecei a gravar cada detalhe com uma precisão que assustaria qualquer um que me conhecesse antes daquele dia. Porque quando as pessoas que deveriam te proteger se tornam as autoras da sua dor, alguma coisa muda dentro de você para sempre. E foi exatamente essa mudança que os dois estavam prestes a enfrentar. Saí daquela casa sem dar satisfação, sem portão batido, sem grito, sem choro na frente deles. Apenas peguei minha bolsa, disse que precisava de ar e fui embora. Eles acharam que eu estava indo para algum lugar chorar sozinha, talvez ligar para uma amiga, talvez voltar mais tarde pedindo explicações com a voz embargada. Não estavam nem perto de adivinhar o que eu estava realmente fazendo. Sentei no carro por uns 10 minutos com o motor desligado. Não de tristeza, mas de organização. Minha cabeça funcionava com uma clareza que eu nunca tinha experimentado antes. Uma clareza que só aparece quando a dor é grande demais para você ficar parada nela. E enquanto ficava ali em silêncio, fui repassando memórias. Reorganizando tudo com essa nova informação que mudava o significado de cada cena que eu tinha vivido nos últimos meses. Lembrei de um jantar em família há 8 meses, quando o Tiago tinha vindo junto e minha mãe ficou visivelmente mais animada do que o normal. Na época achei que era porque ela estava feliz em me ver bem. Lembrei de uma tarde em que ela perguntou sobre os planos profissionais dele com uma atenção que pareceu estranha, mas que eu atribuí ao interesse materno de sempre. Lembrei das vezes em que ele saía para ligar em outro cômodo durante nossas noites em casa. Eu não questionei porque confiava. Lembrei dos conselhos dela durante o período em que nosso relacionamento começou a apresentar rachaduras. Conselhos que, relidos agora com essa nova chave, serviam para me afastar emocionalmente dele de forma gradual, tornando o término mais natural, menos suspeito. Cada memória que parecia inocente tinha uma segunda camada escondida. E o pior não era a traição em si. Era perceber que meu espaço mais seguro, minha mãe, tinha sido convertido em ferramenta de um plano que eu nunca vi chegar. O lugar onde eu me sentia mais protegida era, na verdade, o centro exato da armadilha. Quando terminei de reorganizar esses pensamentos, abri o aplicativo do banco. Minha mãe e eu tínhamos uma conta conjunta, aberta quando meu pai faleceu anos atrás para facilitar a gestão de algumas despesas da casa dela. Era dinheiro meu em sua maior parte, fruto de depósitos mensais que eu fazia sem reclamar e sem condições. Transferi tudo para minha conta individual em menos de 2 minutos. Depois cancelei o cartão adicional que estava no nome dela antes mesmo de ela ter tempo de verificar o saldo. Em seguida fui para as senhas e acessos digitais. Cancelei o acesso dela à minha conta de streaming.
ao aplicativo de músicas que eu pagava há 2 anos, à plataforma de compras onde ela eventualmente usava meu cadastro sem pedir. Cada clique era uma porta fechando. Não com raiva destrutiva, mas com aquela precisão tranquila de quem finalmente entendeu que cuidar de si não é egoísmo. É sobrevivência. O Tiago ainda tinha acesso a um perfil compartilhado de serviço de delivery que usávamos juntos. Cancelei a conta inteira e abri uma nova só minha. Tinha também acesso a uma conta de viagens com pontos acumulados ao longo de anos de trabalho. Garanti que nenhum desses pontos ficasse acessível a ele. Cada recurso que eu tinha deixado aberto por comodidade, por confiança, por ingenuidade, foi fechado metodicamente. Enquanto fazia isso, meu celular não parava de vibrar. Mensagens da minha mãe chegando em sequência, depois do Tiago. Deixei tudo ir para a caixa postal. Ainda não era hora de responder. Primeiro eu precisava terminar o que estava fazendo. A última parte do plano era a mais importante, e a que eu tinha pensado com mais cuidado durante aqueles 10 minutos em silêncio dentro do carro. Minha família extensa, tias, primas, a madrinha que participou de toda a minha criação, não sabia de absolutamente nada. E eles, pelo jeito confortável com que estavam quando eu cheguei, claramente não tinham intenção de contar. Iam aparecer em algum momento com uma versão já mudada, já suavizada, já editada para parecer menos horrível do que era. Apresentaria o noivado como algo que simplesmente aconteceu, sem contextualizar o que aconteceu antes, durante e à custa de quem. Eu não ia deixar isso acontecer. Abri o grupo de família no aplicativo de mensagens. 15 pessoas. Parentes próximos, gente que conviveu com todos nós por décadas, que estava em cada aniversário, em cada Natal, em cada momento de dor que dividimos juntos. Escrevi uma mensagem direta, sem drama excessivo, sem palavrão, sem histeria. Apenas os fatos, organizados com clareza. Que naquele dia eu havia chegado à casa da minha mãe, encontrado ela e o Tiago juntos. Que eles me informaram estar noivos faz 2 semanas. Que o relacionamento entre eles começou enquanto eu ainda estava com ele. Que eu não estava entrando em detalhes adicionais, porque não precisava. Que apenas considerava que a família tinha o direito de saber a história completa antes de ser apresentada a uma versão conveniente. Enviei a mensagem, coloquei o celular na bolsa e liguei o motor. O que aconteceu nos minutos seguintes foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. As respostas chegaram rápido demais para alguém fingir surpresa. Choque, indignação, perguntas em sequência. Minha tia Dalva, irmã da minha mãe, me ligou em menos de 3 minutos. Ela não sabia de absolutamente nada e ficou em silêncio por um tempo longo depois que eu contei com mais detalhes. Quando voltou a falar, disse uma coisa simples que ficou comigo por muito tempo. Você foi muito mais calma do que eu teria conseguido ser. Minha madrinha Cida mandou uma mensagem longa dizendo que estava completamente do meu lado. Primas que raramente me procuravam mandaram coração e se colocaram à disposição. Do lado deles, o silêncio durou pouco. Minha mãe entrou no grupo com uma mensagem longa tentando explicar, usando palavras como amor verdadeiro e caminho que não escolhemos e sentimentos que chegaram sem permissão. Linguagem de quem assistiu a muitas séries e pouca responsabilidade. O Tiago não disse nada no grupo, mas me mandou mensagem privada dizendo que eu estava sendo cruel e imatura ao expor a situação desse jeito. Eu li com atenção, guardei o print e bloqueei o número. Minha mãe continuou tentando por dias. Ligações recusadas, mensagens acumuladas não respondidas, um bilhete deixado com a vizinha do meu apartamento que eu nem abri. Não porque eu estava planejando mais alguma ação, mas porque simplesmente não havia mais nada a dizer da minha parte. Eu tinha dito o que precisava ser dito, para quem precisava ouvir, da forma que eu escolhi. O resto era a história deles para carregar, e a consequência deles para viver. Nos dias que seguiram aquele, eu descobri algo sobre mim que não sabia que estava lá. Uma capacidade de funcionar no meio da dor que eu nunca tinha precisado usar com essa intensidade. Não era insensibilidade. Era uma decisão silenciosa e constante de não deixar que o que eles fizeram definisse o que eu faria a seguir. Cancelei a terapia que frequentava há meses com uma profissional que minha mãe havia indicado anos atrás. Não porque duvidasse da competência dela,
mas porque não queria nenhum canal, por menor que fosse, que ainda conectasse minha vida à dela. Encontrei uma nova terapeuta por indicação de uma amiga próxima, alguém completamente fora daquele círculo. Na primeira sessão, quando comecei a contar o que tinha acontecido, ela me parou na metade e disse algo que eu precisava ouvir. Antes de continuar, quero que você saiba que o que você está sentindo não é fraqueza. É o custo de ter amado de verdade pessoas que não souberam honrar isso. Chorei naquela sessão mais do que em todos os dias anteriores juntos. E foi o choro mais limpo que eu já tive. Comecei a reorganizar minha rotina de forma consciente, não no modo automático de quem está sobrevivendo, mas com intenção. Voltei a cozinhar em casa, algo que tinha abandonado no período mais pesado do luto do término. Retomei um curso que tinha interrompido meses antes porque o Tiago achava que tomava tempo demais. Marquei um fim de semana fora com 2 amigas que há muito tempo eu estava adiando sem motivo real. Pequenas escolhas que, somadas, começaram a reconstruir uma vida que era genuinamente minha. Estabeleci um limite que parecia simples na teoria, mas que exigiu firmeza na prática. Qualquer evento de família onde os 2 estivessem presentes seria um evento onde eu não estaria. Não porque tenho medo do encontro, não porque evitar é uma forma de fraqueza, mas porque meu tempo, minha energia e minha paz mental são recursos que decidi parar de desperdiçar com situações que não me acrescentam absolutamente nada. Algumas pessoas da família não entenderam de imediato. Uma tia chegou a me ligar dizendo que eu estava sendo radical, que família é família, que o tempo cura tudo. Ouvi com respeito, agradeci a preocupação e mantive minha decisão. Porque aprendi que explicar seus limites repetidamente para quem não quer entendê-los não é diálogo, é desgaste. Bloqueei os 2 nas redes sociais. Não num gesto dramático, mas numa decisão prática. Minha saúde mental não pode depender de controlar o que eu acesso por acidente enquanto rolo a tela distraída. Não preciso saber das viagens que fazem, dos jantares que frequentam, das fotos que publicam sorrindo como se nada tivesse acontecido. Essa parte da história deles não me pertence e eu não me pertenço a ela. O noivado se tornou público para o círculo social deles algumas semanas depois. Algumas pessoas me mandaram mensagens sem jeito, não sabendo o que dizer, claramente desconfortáveis com saber dos 2 lados. Eu respondi com gentileza a todas, sem alimentar nenhum tipo de drama adicional. Porque a exposição que eu fiz no grupo de família não foi por vingança. Foi por dignidade. Foi para que a narrativa verdadeira existisse antes que a narrativa conveniente tomasse conta. Esse objetivo já tinha sido cumprido. Houve um momento, cerca de um mês depois daquele dia, em que eu estava sentada sozinha num café perto do trabalho, esperando o meu pedido, quando percebi que estava bem. Não num sentido performático, não fingindo para mim mesma. Genuinamente bem. Presente naquele momento, sem revisitar o passado em loop, sem antecipar catástrofes futuras. Apenas ali, com meu café chegando, com o sol batendo pela janela, com a sensação de que minha vida me pertencia de um jeito que não pertencia há muito tempo. Esse momento me ensinou algo que nenhuma das fases anteriores tinha conseguido. A cura não chega como uma revelação. Ela chega quietinha, sem avisar, num café comum numa tarde comum. Ela chega quando você para de esperar por ela e começa a simplesmente viver. Se você chegou até aqui e está passando por algo que parece impossível de superar, seja uma traição, uma ruptura que veio de onde você menos esperava, uma decepção de alguém que deveria ser sua proteção, eu quero te dizer uma coisa com toda a clareza que tenho. A dor que você sente agora é real. Não minimize ela. Não tente pular etapas. Não se puna por não estar bem antes do tempo que seu processo pede. Mas também, e isso é o mais importante, não entregue a essa dor o controle das suas próximas decisões. Porque a diferença entre quem se perde numa traição e quem se reconstrói a partir dela não é a ausência de sofrimento. É o que você decide fazer quando o choro passa e o silêncio chega. Às vezes as pessoas que nos machucam com mais profundidade são exatamente as que estavam mais perto. As que tinham acesso irrestrito à nossa confiança, ao nosso tempo, à nossa versão mais vulnerável. E quando isso acontece, quando o lugar que deveria ser seguro se revela uma armadilha, é natural que a primeira reação seja questionar tudo.
A própria capacidade de confiar, de amar, de se abrir. Mas esse questionamento, por mais legítimo que seja, não pode se tornar uma prisão permanente. Porque fechar todas as portas por causa de quem entrou pela janela não é proteção. É um tipo diferente de perda. O caminho de volta para si mesma começa exatamente ali, no momento em que você decide que sua dignidade não está à venda, não importa o preço que tentaram cobrar, que sua história não será contada por quem te machucou, que os limites que você coloca não precisam de aprovação de ninguém para serem válidos, e que reconstruir, mesmo quando dói, mesmo quando é lento, mesmo quando ninguém está assistindo para aplaudir, é o ato mais corajoso que existe. Eu não sei o que o futuro reserva para minha mãe e para o Tiago. Honestamente, parei de me importar com isso no dia em que percebi que a energia gasta pensando neles era energia roubada da minha própria reconstrução. O que eu sei é o que o futuro reserva para mim. Escolhas melhores. Limites mais claros. Uma versão de mim que aprendeu, da forma mais dura possível, o que realmente significa confiar em si mesma antes de confiar em qualquer outra pessoa. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir que é possível se reconstruir depois de uma traição assim. Aproveita e se inscreve para não perder as próximas histórias que estamos preparando com todo o carinho. Compartilhe com alguém que precise lembrar que o fim de um ciclo, por mais doloroso que seja, é sempre o começo de outro. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias estão chegando e deixarei um coração em cada comentário. Muito obrigado por estar aqui. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais. São histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.